Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre a lua minguante, essa fase minguante que a gente vai ter no signo de Áries. A fase minguante vai ocorrer no dia 9 de julho, domingo agora, às 22 horas 47 minutos e 41 segundos, para quem quiser os segundos aí. Lembrando que nós estamos na lunação de Gêmeos, então nós estamos fechando esse ciclo, né? A fase minguante é a fase em que a gente vai fechar esse ciclo dessa lunação tão intensa e tão movimentada que a gente teve, uma lunação geminiana que exigiu muito da gente. Lembrando que nós tivemos a lua cheia acontecendo aqui no signo de Capricórnio, onde tem vídeo para vocês que eu explico direitinho essa energia, falo do dedo de Deus, que inclusive estará presente também na fase minguante. A lua minguante vai ocorrer no signo de Áries, no grau 17:35 minutos. É importante vocês verem aí no mapa de vocês, aonde vocês têm o signo de Áries, aonde está o grau 17, que setor é esse, estudar esse setor. Lembrando que tem vídeo aqui no canal, vou deixar no card de informações aí para vocês. Esse vídeo é onde eu explico o que significa cada setor desse. Então é importante você ver o seu mapa e ver aonde que você tem o signo de Áries e o grau 17:35 minutos. Bom, mas a gente vai olhar o mapa como um todo, a gente vai estudar esse mapa aqui para que a gente consiga entender que energia é essa, o que está acontecendo para essa fase minguante, esse fechamento de lunação. Lembrando que a fase minguante é justamente isso, é um momento de recolhimento, é um momento em que a gente precisa refletir sobre os frutos que a gente colheu no signo de Capricórnio, nessa lua cheia capricorniana que a gente teve. Então a gente colheu os frutos, a gente sentiu o gosto, a gente teve os resultados. E como que você lidou com esses resultados? O que você percebeu desses resultados? É isso que a lua minguante fala. É um momento de reflexão para que a gente entenda os frutos daquilo que a gente colheu. E aí a gente tem essa lua minguante ocorrendo no signo de Áries. O signo de Áries representa o quê? Primeiro, esse signo é um signo de fogo, de ação, de decisão, de atitude, de coragem, de impulso para algo. Então, para onde que vai esse impulso se a gente está numa fase minguante em Áries? Esse impulso vai para o fechamento de alguma coisa, ou seja, essa energia está pedindo para que a gente haja, para que a gente tenha coragem, para que a gente tenha atitude, iniciativa no fechamento desse ciclo. Ou seja, é uma lua minguante que não é para a gente ficar parado, muito pelo contrário, é para a gente agir, é para a gente decidir, é para a gente dar direcionamento, principalmente para aquilo que a gente viu que não deu bons frutos. Então, se você quiser estudar, analisar, pesquisar, se informar, lembrando que nós estamos na lunação de Gêmeos, então é uma energia que pede muito esse estudo, essa análise, essa reflexão também. É onde a gente se informa. Então é você se informar sobre o que não deu certo, o que deu certo e como você pode fechar esse ciclo, o que você pode modificar. E aí vem a atitude ariana. No momento que a gente começa a entender o que a gente não quer e o que a gente quer, a gente pode aproveitar também a fase crescente que a gente teve em Libra. Todas as fases da Lua, elas se somam. Então a gente pode pegar essa balança de Libra, que foi uma das fases importantes desse ciclo, e colocar ali na balança direitinho aonde que está pesando mais, o que está pesando menos, como que a gente pode equilibrar todas essas forças para que esses frutos que a gente colheu melhorem ou se aprimorem, né? A gente pode aprimorar as coisas também. Se algo está dando certo, se você colheu bons frutos, esse é o momento de você entender como é que foi esse processo para que você aperfeiçoe ou melhore essa energia ainda mais. Então aqui o importante é a gente agir, a gente tomar atitudes. Só que lembrando, se a Lua está no signo de Áries, a gente tem que olhar o dispositor da Lua. O que é o dispositor? É o planeta que rege esse signo. Qual é o planeta que rege, que comanda o signo de Áries? É o planeta Marte. Aonde que ele está? Ele está a 29 graus no signo de Leão. Inclusive está ainda próximo de Vênus. Se a gente tem uma Lua
em Áries, que é um signo que refere ao eu. E se nós temos um Marte em Leão, que fala sobre a nossa centelha divina, sobre a nossa verdadeira vontade, sobre o nosso poder criativo, vocês veem que aqui tem o eu e aqui também tem o eu. Tem a questão do ego, tem a questão do eu verdadeiro. No signo de Leão, a gente vai lapidando o ego até conseguir encontrar a essência do eu. E o que isso mostra pra gente? Os próximos 7 dias, até o dia 17 de julho, muitas transformações e muito desse trabalho de recolhimento está voltado para questões do eu. Ou seja, é você se analisar, é você se estudar, é você perceber as suas atitudes, os seus anseios, de repente a sua imaturidade em alguma questão, aonde que existe orgulho, aonde que existe vaidade, aonde que existem os caprichos que podem estar atrapalhando aí o seu processo de crescimento ou de conquistas, ou de repente aonde que está faltando a autoconfiança em você, aonde está faltando o seu amor próprio, o seu poder pessoal, você acredita em si mesmo? Então são questões que a gente precisa olhar muito mais para dentro do que para fora. A referência nesse momento não está fora, ela está dentro da gente. E esse é o momento da gente ser muito honesto, muito sincero com a gente mesmo. Então, se tem algo que você precisa analisar, estudar para poder aperfeiçoar, esse trabalho é interno, não é externo. Não é através dos outros que a mudança vem, é através de nós mesmos. Então a gente vai ter que mudar internamente, a gente vai ter que analisar as nossas atitudes, os nossos desejos, o que está impulsionando a gente para frente. E se não está impulsionando, se a gente está sem esse impulso, sem esse gás, sem esse ânimo, aí é mais um motivo para você investigar mais a fundo ainda o porquê que isso não está acontecendo. O que é que está drenando a sua energia, o seu impulso. E um outro ponto, se você estiver tendo impulsos aí instintivos, imaturos, infantis, também é um momento de você refletir. Aonde que você está sendo impulsivo nesse sentido? No sentido de quando você percebe, você fez e você fez besteira porque você não pensou antes, você não estudou, você não analisou, você não fez as contas, você não se informou melhor. E aí o que a gente faz? Esses próximos 7 dias eu estou sendo impulsivo aqui, eu estou sendo imaturo aqui, eu estou sendo imediatista nesses assuntos. E aí a gente vai encontrando esse equilíbrio. E o interessante é que Marte ele está conversando aqui com os nodos lunares. Só que não é só isso, a gente tem Mercúrio também conversando com os nodos e a gente tem, obviamente, Plutão conversando com os nodos. A gente está em um processo bem delicado de mudança dessas energias, né? Porque os nodos eles estão aí no finalzinho, estão saindo praticamente no dia 17, os nodos mudam de signo, né? Vão mudar de eixo, vão entrar no signo de Áries e no signo de Libra, e a gente já está sentindo uma força ativando esses nodos para toda essa mudança que vai acontecer. Então, Plutão ele já está tensionando aí, já está pressionando esses nodos. Mercúrio também está ali tensionando esses nodos, e a gente tem Marte e Vênus também conversando com os nodos. E o que são os nodos? Os nodos lunares eles indicam mudança de perspectiva, principalmente aonde o norte aponta. Então o nó do norte mostra pra gente, esse é o momento de trabalhar essa energia taurina, só que agora a gente está com a energia taurina e ariana ao mesmo tempo, essas duas forças estão mescladas, só que o nó do norte ele está fechando os assuntos de touro. Esta é a última semana para a gente fechar esses assuntos, fechar com chave de ouro. Ou seja, o que é o nó do norte no signo de touro? O nó do norte no signo de touro está falando, olha, se você precisa de segurança financeira, segurança afetiva, se você precisa de estabilidade, se você precisa de paz, de harmonia, de bem-estar, se você quer usufruir desses frutos que você colheu
em Capricórnio. Se você quer ter prosperidade, se você quer ter abundância, encontre caminhos diferentes daqueles que você vem trilhando. Ou seja, o nó do norte, ele é como se fosse um norte mostrando que algumas mudanças precisam ser feitas, a gente precisa fazer algo diferente do que a gente já vem fazendo, para que a gente encontre essas novidades e trabalhe através delas para uma inovação. Já o nó do sul, lá em Escorpião, é o oposto disso. É aonde a gente geralmente está preso. Geralmente são aqueles assuntos que a gente tem dificuldade de soltar. E como a gente está falando de uma energia escorpiana, com o nó do sul, a gente está falando de mágoas, de ressentimentos, de rancor, de autodestruição, de crises internas, crises emocionais, questões que você está passando, que já está há muito tempo preso ali, que já está na hora de deixar aí, de se desapegar desses ressentimentos ou trabalhar as questões traumáticas, as feridas dessa energia escorpiana e começar a se curar, a superar para poder vir para o norte. Ou seja, sair da crise e vir para a paz. É sair da escassez e vir para a abundância, para a prosperidade. A prosperidade não é somente dinheiro. A prosperidade pode ser o seu bem-estar, é a sua saúde, é você encontrar essa estabilidade emocional, material, físico, mental, até mesmo espiritual. Então, essa fase minguante, ela está falando justamente isso. Olha, a gente está chegando no último instante para trabalhar, para soltar essas questões do nó do sul e ir em busca desse norte em touro para que a gente desenvolva essa energia na sua melhor versão. Porém, esses nodos já estão numa zona chamada de signos intermediários, ou seja, eles estão mesclando as duas energias. A gente já está começando a sentir a energia de Libra e a energia de Áries. E com toda essa tensão vindo, por exemplo, para esse mapa de Plutão e Mercúrio, que está aqui, olha, Mercúrio, formando um grande quadrado no céu. E aí o que isso simboliza? Isso simboliza que essa fase é uma fase de, utilizando Mercúrio, que é o regente dessa alunação, Mercúrio é o planeta que fala da nossa capacidade cognitiva, da forma como a gente interpreta os assuntos ao nosso redor, como a gente comunica, como a gente compreende aquilo que está sendo comunicado para a gente, como a gente entende os contextos ao nosso redor. Esse é um planeta de movimento que facilita as mudanças, as transmutações da energia mutável de Gêmeos e Virgem também, que é um outro signo que Mercúrio rege, e é aqui que estão todas as informações. Ou seja, a gente está com uma ferramenta maravilhosa no céu para que a gente consiga ler o mapa da mina. Então, o mapa da mina está nos nodos aqui. O que você precisa colocar fim? Quais são os assuntos que você precisa matar dentro de você? Matar mesmo, é Plutão. Vamos lá, vamos colocar uma pedra em cima, vamos seguir, vamos superar, vamos entender o porquê e vamos seguir em frente. Só que lembrando, os nodos eles já estão indo aí para Áries e Libra. E isso quer dizer o quê? Esse é o momento, essa é uma fase minguante em que o tesouro está dentro da gente e não fora. Sendo que, se caso você esteja aí medindo as suas ações, as suas atitudes, as suas decisões em detrimento às decisões de outras pessoas, ou se você é dependente emocionalmente de alguém, no sentido de não ter autonomia, de anular a sua individualidade, o seu poder de ser quem você é. Esse é o momento de você estudar isso, analisar isso e perceber por que essas pessoas estão tendo tanto domínio, tanto controle sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas. Por que eu estou dando esse poder para essas pessoas? Porque a gente dá poder para os outros. Os outros só têm algum tipo de poder sobre a gente quando a gente dá, a gente cede esse poder para essas pessoas. E aí, o quanto que você está cedendo de poder para os outros e o quanto você está permitindo que essas pessoas controlem a sua vida e as suas decisões. Ao mesmo tempo, é muito importante lembrar que os outros também são importantes. Se de repente você é uma pessoa que é muito individualista, muito focado em si, só pensa em si, não pensa em ninguém, só pensa nos seus ganhos e naquilo que vem a te favorecer,
também é um momento de buscar este equilíbrio, de entender o porquê que você vem agindo assim. De repente é algo do seu passado, de repente é como você foi educado, ou foram as referências que você teve da sua primeira infância, ou na sua juventude, ou são seus amigos que refletem isso, amigos de antigamente, de repente, lá quando você era jovem, você olhava uma família, uma estrutura familiar e olhava para a sua e comparava e falava, caramba, por que eu não tenho isso? E aí se revolta contra a própria família, ou seja, existem mil motivos e principalmente esse momento é um momento muito bom para se fazer terapias e investigar realmente esse passado, pelo menos dar um start, começar a partir de agora, né? Aproveitando essa lua minguante no signo de Áries, que é um signo que dá um start, se você quer resolver questões mal compreendidas que estão inconscientes aí, busque um profissional de saúde, um psicólogo ou qualquer tratamento mental, psíquico, emocional que pode te ajudar a te guiar. Bom, além disso, a gente tem também esse dedo de Deus, esse Iode que aconteceu também na lua cheia, ele está ainda mais forte agora com Marte, porque Marte está fazendo quincúncio exato para Plutão e quase exato ali para Netuno, e Vênus também está ali. Vênus está fazendo um quincúncio para Netuno. E a base aqui continua a mesma, Netuno e Plutão. Só que a gente tem essa força dos nodos aí. Então, essa fase minguante, os próximos 7 dias, vai continuar com essa energia de que, caso você esteja meio perdido, meio desorientado, sem entender muito bem qual rumo tomar, esse dedo de Deus, mais uma vez, é uma oportunidade que a gente tem de olhar para os lados e perceber que, de repente, alguma informação pode vir, algum sonho, algum sinal, alguma mensagem, uma mensagem subliminar, uma mensagem bem codificada, que se você conseguir decodificar esse símbolo, se você conseguir traduzir essas informações, traduzir de Gêmeos aí, porque o signo de Gêmeos é um signo que tem uma facilidade enorme de entender as linguagens, os idiomas, os símbolos. O signo de Gêmeos tem uma relação, Mercúrio tem uma relação com Rod, né, da árvore da vida, e Rod é justamente isso, é onde a gente interpreta os símbolos da vida, os códigos. Quando você escreve uma frase na sua agenda, no seu calendário ali, você está usando símbolos, códigos, né? Então, se a gente risca um pauzinho para cá, um pauzinho para baixo, um pauzinho no meio, a gente entende que esse símbolo aqui, ele é um A. Se a gente junta A com M, com O, com R, esses símbolos, ou seja, esse pauzinho para cima, esse pauzinho para baixo, pauzinho para cima, para baixo, para cima, para baixo, um círculo, um pauzinho, um meio círculo, uma linha reta, a gente entende, a gente transforma esses códigos, a gente compreende esses símbolos e entende que essa palavra que está escrita aí é amor. Isso aqui são símbolos. E Rod, da árvore da vida, que é uma sefirá, nós temos 10 sefirot, mas tem uma sefirá ali que é chamada de Rod, que é onde Mercúrio rege. É onde está a força de Mercúrio, que é justamente esse que compreende esses símbolos. Então, Mercúrio está aí, nesse grande quadrado, está conversando aí com os nodos lunares também, junto com Marte e Vênus, que estão na ponta desse Iode, desse dedo de Deus. E tudo isso simboliza o quê? Se você conseguir se interessar por uma resolução, para que você tenha um entendimento de alguma coisa na sua vida, de repente essas respostas vão vir. Se você perguntar para o universo, de repente o universo vem e te responda através de símbolos, de sonhos, de mensagens, de imagens, através da música. E o que pode acontecer? Dá um clique na sua cabeça e aí o que acontece? No momento que você está ali perdido, sem saber a sua direção, esse ódio, esse dedo de Deus está ali te passando a fórmula secreta, alquímica, para você passar pela transformação de chumbo em ouro. O que é a transformação de chumbo em ouro? É a pessoa sair da ignorância e caminhar para a sabedoria, ou seja, é ter o entendimento das coisas, seja qual for o nível de entendimento, mas é você sair de um patamar de entendimento
subir e conseguir alcançar uma linha maior de informações, um pouco mais sábio do que aquela que você iniciou. É isso que o mago Merlin aí faz. Ele passa as fórmulas, ele ensina como fazer a alquimia. E a pessoa tem que ir trabalhando, estudando e fazendo as suas próprias fórmulas ali, as suas próprias poções, para poder alcançar este conhecimento, sair de uma certa ignorância e vir para uma consciência, ou seja, alcançar um nível de sabedoria. E é essa transformação de chumbo em ouro. E lembrando que no vídeo que eu falo sobre iode, para quem ainda não viu, eu vou deixar aí no card de informações, eu dou o exemplo justamente de Merlin, né? Que Merlin está lá no meio da mata, a pessoa se perde e de repente encontra uma casinha onde tem um velho mago ali que vai te orientar. Mas o iode, ele diz o seguinte, o dedo de Deus, ele fala, você precisa trabalhar, você precisa se esforçar, você precisa colocar a mão na massa para poder passar por essa transformação, para poder achar o seu caminho. E achar o seu caminho é essa lua minguante em Áries. Ou seja, se você não quer mais ficar perdido, se você quer mudar alguma questão na sua vida, a hora de tomar atitude é agora. Faça isso já. E o outro ponto que a gente tem, que é muito importante também, é a oposição quase exata de Mercúrio e Plutão. Essa oposição de Mercúrio e Plutão, ela está muito poderosa porque nesse quadro, nessa configuração, nessa mandala que a gente tem aí, essa oposição ela está chamando a gente para uma autotransformação, uma transformação profunda. É o entendimento do seu poder mental. Só que esse poder mental aqui tem um pulo do gato, porque o poder mental ele está vinculado ao seu poder emocional. Quando a gente entende que um pensamento racional, lógico, ele se mescla a um sentimento genuíno, a uma força de vontade, a um desejo realmente que a gente tem. Essa junção alquímica, ela traz um poder para a gente incrível. É quando a gente realmente consegue mover montanhas, é quando a gente consegue andar sobre as águas, multiplicar o pão, multiplicar o peixe, transformar água em vinho. E aí a gente tem Plutão conversando com Netuno. E isso pode simbolizar o quê? Estamos operando milagres. Um milagre aconteceu na minha vida. Eu não sei como que eu consegui isso, mas se você perceber todo o processo alquímico que ocorreu dentro de você, dentro do seu mundo das águas e do seu mundo do elemento ar, ou seja, mental, quando faz esse casamento de forma alquímica, tudo se transforma. E aí a gente tem, então, Mercúrio conversando com Plutão, fazendo oposição. É claro que se a gente não souber canalizar bem essas duas energias, se a gente não tiver sabedoria para lidar com ela, isso aqui pode trazer muitas discussões, brigas, confusões, desentendimento, principalmente desentendimento começando em casa e finalizando de repente no trabalho, com alguém que você trabalha, e esse alguém pode criar uma fofoca e vir aquele problemão, aquela crise enorme, uma crise que pode pegar tanto o âmbito familiar, íntimo, quanto o âmbito social e externo. Isso aqui não precisa ser necessariamente no seu trabalho, mas é tudo aquilo que te dá visibilidade coletiva, social, seja onde for que isso ocorra. Então, esse tipo de problema pode vir com essa oposição. Conflitos, né, de oposição, uma força daqui está teimando com essa força daqui. Quando a gente teima, quando a gente quer puxar muito para um lado e tem uma outra força querendo puxar para outro lado, isso cria uma tensão e aí vem essa oposição que é super maléfico para a gente. Mas se a gente sentir uma força daqui e a gente ceder um pouco daqui e o outro que está aqui ceder para que essa força aqui venha e se equilibre, é quando a gente encontra o equilíbrio dessas duas forças. E aí é por isso que a gente tem, olha, isso aqui, olha, é o ponto de equilíbrio da oposição. Oposição de Mercúrio e Plutão. Então, o equilíbrio dessas duas forças está em entendermos as nossas questões internas e aplicarmos no mundo. E entendermos o nosso poder pessoal. Entendermos que esse poder, ele pode ser aplicado só para nós mesmos. Não adianta a gente tentar controlar os outros, manipular os outros, tentar persuadir as situações ao nosso redor para se auto-beneficiar. Ou seja, tem muita força delicada aí dessa oposição
de Mercúrio e Plutão. Mas o mais importante é esse que eu acabei de mostrar para vocês. É vocês entenderem o tamanho do poder mental e emocional. Quando a gente junta essas duas forças, a gente faz uma alquimia que traz um poder sobrenatural para a gente. Que a gente utilize essas duas forças da melhor forma possível. Lembrando que esse Mercúrio vai conversar também com Netuno. Então, essas informações que a gente pode colher, esse mundo emocional que a gente pode trabalhar, né, conectando com o mundo da razão e da lógica, a gente pode captar muitas dessas informações pela força pisciana, pela força netuniana, pelo mundo abstrato, pelo mundo da energia, pelo mundo espiritual, pelo mundo dos símbolos. Esteja atento aos símbolos, às informações que estão ao seu redor. A gente vai estar muito intuitivo, muito sensibilizado, com o nosso sexto sentido aguçadíssimo nesses próximos 7 dias. Que a gente utilize essa força a nosso favor. Tá? E aí a gente tem também, mais uma vez, Marte conversando com o nodo norte. Marte conversando com o nodo norte, que é o regente dessa lua minguante, está mostrando para gente. É importante agir, portanto, que você haja na direção de Touro, na direção em que você é o personagem principal, você precisa dar atenção a si mesmo e ir em busca desses sinais que podem te levar para um caminho de prosperidade e de estabilidade. As respostas estão no ar. Eu posso colocar assim, as respostas estão no ar. Basta você olhar para cima e perceber os sinais, juntar os códigos e formar a sua frase, porque as respostas estão disponíveis para a gente. E para quem conseguir decodificar esses símbolos, os caminhos, as mudanças, um ponto marcante pode vir à tona essa semana. Ou seja, nos próximos 7 dias até a lua nova no signo de Câncer, tá bom? Então a gente tem do dia 9 até o dia 17 para trabalhar com essa energia de lua minguante. No signo de Áries, lindíssima e maravilhosa e poderosíssima, lembrando que nós estamos finalizando os assuntos geminianos, ou seja, para a gente terminar este capítulo com chave de ouro, combinado? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo da lua minguante no signo de Áries. Eu desejo para todos vocês uma ótima fase minguante, lembrando de deixar o seu joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho. Se vocês quiserem acompanhar os encontros astrológicos nas redes sociais, está aí do lado. Tem as minhas próprias redes sociais também, se vocês quiserem acompanhar. Se torne membro. Se quiserem mais informação, tem aí o meu site também. Tá bom? E é isso. Mais uma vez, uma linda fase minguante no signo de Áries para todos. Lembre-se de deixar o seu comentário aqui abaixo. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.